Cara, eu consegui juntar 100 mil até os 33 anos, mesmo sendo um assalariado CLT que ganha pouco, leva marmita todo dia. E aí a pessoa não quer investir, ela quer curtir hoje, aí ver clipe de funk, ver aqueles caras com colarzão, carrão, o cara quer ter o carrão e tal. Ele quer ter alguns bens que vão fazer ele parecer rico, para que a partir desse momento que você tiver o seu pé de meia, você conseguir viver e subir teu nível e gastar mais, se você quiser. Claro que é direito da pessoa isso, né? Só que é uma fase, e as pessoas querem ir direto para a fase de usufruir. Cara, esse dia eu fiz uma relação lá de problemas causados pela falta de dinheiro. Diz aí, uns. Todos que você imaginar, tipo Todos. Ansiedade, estresse, divórcio. Até 2019, mais de 50% dos casamentos acabavam por questões financeiras, depressão pra caramba. Teve uma pesquisa nos Estados Unidos que falou que quem tem problema financeiro tem 20 vezes mais propensão a se suicidar. Então é muita coisa e às vezes a pessoa não percebe que a vida dela tá ruim por causa dessa raiz que é o problema financeiro. E quando você resolve isso, você para de se preocupar e você curte mais, desfruta mais a vida, né? E eu falo muito, né, Rafinha, que não é a questão de você ter 1 milhão, é questão de ter uma graninha ali, coisa que a maioria nunca teve na vida. Eu vivo falando, para de gastar com coisas e junta uma grana. Só que a pessoa às vezes ela ignora porque ela não sabe como é prazeroso você ter uma grana. Mesmo que não seja muito, né? Então eu começaria por aí, a pessoa que não tem dinheiro, no fundo ela tá preocupada por não ter dinheiro. O pobre consegue mudar de vida quando ele percebe que multiplicar o dinheiro que ele ganha é muito mais inteligente do que simplesmente gastar, né? Então vai ter uma fase ali de você juntar, montar seu pé de meia, pra então você poder fazer, curtir, comprar tênis, fazer o que você quiser, né? Cara, eu costumo dizer que na vida a gente vai ter 2 fases. E isso é muito importante, principalmente pra quem é mais pobre. É a fase de acumular e depois a fase de usufruir. Porque o problema é quando você fala assim, você precisa juntar dinheiro, você precisa investir, o cara pensa que é até morrer juntando e não gastando. Não, não é assim. Você vai ter uma fase que você vai estabelecer uma meta. Primeiro, eu quero quitar minhas dívidas porque isso aqui tá tirando minha paz. Acabou. Meta 1. Segunda meta, eu quero montar uma reserva de emergência, que é aquela grana que você deixa guardada para situações ruins, você não se meter no buraco de novo. 3 mil. Maravilha. A partir daí, vai começar a investir. 10 mil. Maravilha. Aí pode fazer o que você quiser. Entende? Tipo, o ponto é, você merece curtir a vida. Só que quanto mais cara a sua curtição, mais tempo você vai ficar na pobreza. E isso que eu quero resolver, né? Eu quero que a pessoa enriqueça no sentido de mudar de vida. Não tô falando de milhões, né? Eu bato muito nessa tecla, Rafinha. Não é milhão. É deixar de ser um pobre cagado. Entende? É porque tem 2 coisas. Tem o pobre e tem o pobre cagado. Pobre cagado é o cara que tá todo ferrado, que trabalha 24 horas pensando nos boletos. E tem o pobre, que é a pessoa ali que tem um salário, tem uma qualidade de vida ok, tá começando a investir e tá aos poucos mudando de vida. E isso não é difícil de resolver. Só que com esse tipo de mentalidade, né, de a vida é uma só, eu posso morrer amanhã e tal, normalmente não morre e continua pobre o resto da vida, né? Então, é questão de você estabelecer uma fase de você acumular uma grana para que a partir desse momento que você tiver o seu pé de meia, você conseguir viver e subir teu nível e gastar mais, se você quiser. Claro que é direito da pessoa isso, né? Só que é uma fase, e as pessoas querem ir direto para a fase de usufruir sem passar pela fase de acumular. E é um mal necessário, é um mal que vai gerar bem. Eu garanto, mano, qualquer pessoa, só ver os comentários lá dos meus vídeos, só pobre que tem lá, né? Só pobre. Todo mundo falando, Duda, tá maravilhoso, eu não sabia como é bom ter isso. Ou então, Duda, por que eu não aprendi a investir antes? Isso aqui mudou a minha vida, mudou a minha mentalidade. E a gente que tá construindo um pé de meia e tá começando a curtir com mais prazer e paz, e não angustiado como a maioria faz hoje em dia, né? Mas é questão de a pessoa decidir. Não, pera, eu vou fazer isso aqui, eu vou juntar uma grana, eu vou quitar minhas dívidas pra entrar na fase de usufruir. Só que aí é mentalidade, né? Que é muito importante. Porque eu falo assim, Rafinha, o que é uma dívida? Não é comprar muita coisa. Dívida é parcelar muita coisa. Porque assim, se você ganha 10 mil e você gasta esses 10 mil comprando tudo à vista, você não é um endividado. Você é uma pessoa consumista. Você tá torrando e não tá pensando no teu futuro, mas você não tá endividado. Sim. Agora, a dívida é o resultado de um parcelamento. O que é uma dívida? Tudo aquilo que eu compro e não paguei. Pode ser um copo d'água, pode ser um livro, pode ser um celular, pode ser o que for. Então, se você é uma pessoa que tem dificuldade com autocontrole, gasta muito, ok.
Ok, não, né? Não é bom. Sim, tem que sim. ter um equilíbrio, né? Mas a partir do momento que você fica parcelando tudo, você começa a se ferrar. E o cartão de crédito, querendo ou não, é o maior culpado nisso. Ah, a culpa não é do cartão de crédito. É óbvio que é da pessoa. Mas o cartão de crédito, ele possibilita você ficar comprando coisas mesmo sem ter o dinheiro. E quando você compra coisas sem ter o dinheiro, você está fazendo dívida. Então tem a questão do cartão de crédito, que é o melhor meio de ferrar a vida financeira de uma pessoa. É muito acessível, né? Totalmente. E os bancos amam. Porque os juros são tão altos que o banco... Por que o juro é alto? Porque o Brasil tem uma galera caloteira. Tá. Coisa que em outros países não é assim. Por isso que os juros do cartão de outros lugares são mais baixos. O Brasil tem juros altíssimos porque se sabe que muitos brasileiros não vão pagar. Então eles botam juros altos pra caramba, pra que os que pagarem juros compensem os que não vão pagar. Que é aqueles que depois de 5 anos eu não vou pagar e fica tudo certo. Fica tudo certo entre aspas, né? A pessoa tá queimada, a pessoa tá com o nome sujo e tal. Então tem essa cultura do brasileiro de dar o calote. Tanto que eu abomino essa frase. Duda, o que você acha de deixar 5 anos passar pra dívida caducar? Primeiro que dívida não caduca. Segundo que mesmo que caducar, você não acha que é uma atitude íntegra isso? Claro. Essa mesma coisa que eu te emprestar uma grana e falar que se dane ele, mano. Daqui a 5 anos ferrou ele que se lasca. Pô, velho, não faz sentido. Então no Brasil tem muito isso. E como os bancos ganham muito com o quê? Empréstimo. Empréstimo é dinheiro fácil para os bancos, com juros altos, cartão de crédito. E quem os bancos mais gosta de dar cartão é pro pobre. Por quê? Porque o rico não vai fazer cagada. E se o rico não fizer cagada, o banco não ganha juros. Então você vai ver. Hoje em dia dá para você parcelar algumas coisas no cartão sem juros. Quem paga direitinho, o banco não ganha nada. Eu comprei a TV ali que custa 5 mil, se o cara pagar 10 de 500, o banco não ganhou nada com isso. Agora o pobre que vai começar a fazer besteira, ou o rico que não tem educação financeira também, né? Ai, comprei muita coisa, esse mês eu vou pagar o mínimo. Aí o banco vai sorrir de alegria, porque é isso que o banco quer. Pessoas pagando o mínimo do cartão, porque aí ele entra com aqueles juros rotativo que é absurdamente alto. De tudo que mais tem transformado a vida dos meus seguidores, eu não tenho dúvida nenhuma. Que é o cartão de crédito, parar de usar ele até você aprender. E o segundo é parar de comprar coisa pra impressionar os outros. Isso complica muito. Sim, mano. E aí a pessoa não quer investir, ela quer curtir hoje, aí ver clipe de funk, ver aqueles caras com colarzão, carrão, o cara quer ter o carrão e tal. Ele quer ter alguns bens que vão fazer ele parecer rico, só que no fundo ele continua sendo pobre. Então a cultura da ostentação e de você provar que você é bom pelo que você tem e não pelo que você é, que ferra o brasileiro. Então, se investe muito pouco. Esses dias eu tava vendo uma notícia lá, né? O brasileiro tá tirando dinheiro da poupança. Aí eu falei, que maravilha, porque a poupança é considerado o investimento mais fraco que tem. Só que aí quando eu fui ler o artigo, não é que o brasileiro tá tirando dinheiro da poupança pra botar em algo melhor. Tá tirando da poupança que tá todo lascado e tá precisando de dinheiro. Entendeu? Porque quando eu vi, eu falei, caramba, da hora, o pessoal tá se conscientizando e estudando mais sobre CDB, Tesouro Direto, ações, não. É porque tá ruim, e tem que pagar. Tá pior ainda e tem que tirar o que tem na poupança que é ruim, né? Então, ainda não é um povo investidor, tá melhorando. O YouTube, sem dúvida, foi o que, na minha concepção, o que mais ajudou nesse sentido, né? E as pessoas estão mudando, então o número de pessoas na Bolsa de Valores está aumentando. Só que aí você vê, Tigrinho dá mais resultado do que Bolsa de Valor. Tem mais gente investindo em plataforma de sorte, azar, essas coisas, do que na Bolsa. Então ainda tem muito uma questão de mentalidade, e por isso que no meu canal eu falo mais sobre mudança de mentalidade do que de investimento propriamente dito. Eu falo também de CDB, essas coisas, mas o que eu falo é, se você não deixar de ser burro, mano, você vai se ferrar a vida inteira, né? Então, e aí eu falo com esse linguajar pra dar um choque de realidade mesmo, sabe? Não é tipo, não, eu falo, mas você é burro, cara. Você tá jogando teu dinheiro no lixo, mano, pelo amor de Deus, né? Aí a pessoa meio que dá um choque de realidade, ela começa a entender que tem formas mais inteligentes de gastar o dinheiro. Tá melhorando o número de investidores, mas ainda não é as mil maravilhas, né? Quanto maior o seu desespero pra ganhar dinheiro rápido, maior a chance de você fazer cagada. Porque a gente baixa a guarda. Eu não aguento mais ser pobre, eu tô trabalhando há 20 anos e aí continuo pobre. Aí vai lá o tigrinho. Vai lá o bagulho. Então o cara cresce o zóio nisso, né? E a outra coisa é, se esforce pra ganhar dinheiro com o seu trabalho e a sua inteligência, e não com a sua sorte. E esse é um ponto que é total mentalidade. Você tem que mudar a chave e entender que vai ser um processo. Vou dar um exemplo eu. Eu sempre fui pobre.
Agora eu tô rico, por causa do meu canal. Mudou minha vida totalmente. Mas sempre ganhava pouco, comecei como office boy, trabalhei por 11 anos numa escola que eu ganhava menos de R$ 2.000, depois subiu pra 3. Cara, eu consegui juntar 100 mil até os 33 anos. Mesmo sendo um assalariado CLT que ganha pouco e leva marmita todo dia. Foi 100 mil. E eu não manjava de investimento. Se eu manjasse, poderia ter sido 400. Olha. Entende? Só que quem tá disposto a fazer isso? É melhor eu tentar a sorte no tigrinho. Porque 400 pode pingar amanhã na tua conta. E não pinga, né? E o cara vai perdendo dinheiro. Então, esse é um problema que tá muito em alta, e por mais que as pessoas vejam, pô, toda hora sai na TV, sai na Record, na Globo, os caras continuam fazendo. Então, pra mim, assim, se o cara não é educador financeiro, mas faz, se quiser faz. Eu não faria, independente de ser educador. Mas agora, um educador financeiro que se alia com alguma coisa dessa de jogo de sorte, pra mim o cara é um imprestável, né?